Hoje eu vim mostrar para vocês como plantar milho no quintal de casa, tá? Eu estou mostrando essa quantidade aqui, ó, em relação à proporção da minha mão. Eu debulhei uma espiga de milho que eu trouxe lá da minha mãe, onde mora a minha irmã, em Tenente Portela. E uma espiga de milho debulhada, sequinha, ela deu para mim plantar. Já fiz as covas que eu vou estar mostrando para vocês, umas 50 covas mais ou menos, e ainda sobrou essa quantidade aqui, que eu não vou plantar hoje. Depois eu vou preparar outro lugar então para terminar de plantar. Então, no caso, umas 50 covas com 3 grãos de milho em cada uma, deu mais ou menos meia espiga de milho. Como eu disse, é muito fácil, tá? Preparei umas covinhas bem rasas, assim, porque a raiz do milho, ela não é profunda, tá? Ela fica bem rasa na terra. Nesta terra aqui, como ela já é uma terra arenosa e que há muito tempo a gente enterra aqui folhas secas que caem das árvores do meu quintal, eu coloquei então apenas NPK. É pouquinho mesmo, ó. Vocês podem ver os grãos cinzas aqui, ó, e pouquinho mesmo. Coloquei então 3 grãozinhos de milho em cada cova, e aí depois, ó, só uma leve camadinha de terra por cima. Eu não vou mostrar todas as mais ou menos 50 covas então que eu fiz. 3 grãozinhos de milho, aqui caiu 4, mas não tem problema. Por que não mais de 3, gente? Porque depois cada grão de milho vai ser um pé de milho, que vai nos dar mais ou menos umas 3 espigas de milho, de 3 a 4 espigas de milho cada um desses grãozinhos aqui, certo? Então não muito mais, senão depois eles começam a disputar então as propriedades da terra. Espalhei um pouquinho de NPK e grãozinho de milho e fechando aqui. Eu poderia também estar colocando adubo orgânico, tá? Então, se eu tivesse colocado adubo orgânico, mais ou menos um meio copo, um punhado, né, de adubo orgânico ali, de esterco de galinha ou de gado, junto com cascas de ovos moída, daria um bom adubo orgânico, então, para pôr. Como eu tinha esse NPK comprado, então eu resolvi aproveitar, certo? Eu vou parar por aqui. E aí, depois a gente continua mostrando lá com outro tipo de terra, na verdade. Porque como o meu pátio tem partes de terra em que ela tá arenosa, bem adubada, eu também tenho partes do meu pátio onde a terra ela não é naturalmente adubada, certo? Então tá. Então aqui nesse espaço, tá? Que é na lateral da parede dos fundos aqui da minha casa, eu coloquei uma covinha na distância mais ou menos, tá, gente? De 1,5 pé de distância entre uma cova e outra, tá? E de lateral aqui, ó, mais ou menos uns 50 centímetros, tá? Então aqui eu tenho 2 carreiras, ó. Uma carreira aqui de 1,5 pé mais ou menos de distância uma da outra. E na distância aqui na lateral, mais ou menos uns 50 centímetros. Então, também uma cova de distância 1,5 pé da outra. Então, aqui nesse espaço eu fiz 2 carreiras. Só para mostrar para vocês que aqui é um espaço que tem pouca grama, né? Então, eu vou ocupar aqui a lateral, então, da parede para botar alguns milhos. Alguns pezinhos de milho. Então, aqui é outra lateral de parede, tá? Do fundo do meu quintal, onde eu aproveitei também para fazer algumas covas. Aqui também é um terreno onde ele está, inclusive, mais adubado do que o primeiro que eu mostrei, tá? Porque aqui a gente enterrou bastante folhas de árvores no decorrer de 10 anos. Coloquei espalhei um pouquinho de NPK, então, e 3 a 4 grãozinhos de milho, de preferência 3, tá, gente? É que como eu tava plantando bastante covinhas, eu não fiquei ajuntando quando caiu uma 4ª sementinha. E assim aqui, ó, essa parte aqui tá bem mais arenosa, tem umas pedrinhas, então a drenagem da água vai ser bem interessante, certo? Aqui também eu plantei 2 carreiras, naquela distância de 1,5 pé uma da outra.
e distante lateral mais ou menos uns 50 centímetros, então mais 2 carreiras. Este canteiro aqui é um canteiro, na verdade, que eu fiz, tá? Com a ajuda dos meus genros, fizemos um muro aqui de tijolos e foi colocado terra. Como nesta metade aqui do terreno foi colocado terra do meu próprio terreno, então ela estava adubada com a decomposição das folhas que eu havia comentado antes, certo? Depois eu continuo fechando aqui, mas aqui eu não fiz 2 carreiras, aqui eu fiz uma carreira só, acompanhando a lateral do muro. Aqui já é um outro tipo de terra, ó, no mesmo canteiro, porque foi uma terra que eu coloquei. Vocês podem observar que é uma terra mais vermelha, ela fica mais compacta e não tem tanta drenagem de água. Então, como o milho ele gosta dessa drenagem, não gosta de solo compactado, eu coloquei um pouquinho de areia, areia de construção mesmo, com um pouquinho de NPK, então, e os grãozinhos de milho que depois eu vou estar tampando. Então é isso, gente. O que eu quis mostrar para vocês é que é possível plantar milho em qualquer espaço de terra, né? Eu vou aproveitar toda essa extensão de muro que eu tenho no meu quintal, tá? Para plantar, fazer as covinhas, fazendo uma carreira só aqui nesse espaço. E se vocês não têm uma espiga de milho em casa, outra ganhada de alguém, vocês podem estar comprando numa pecuária, ela é válida também, tá? Um milho bem bonito, em que vocês olhem na pecuária, assim, que o milho ele tá bem saudável, vocês podem estar comprando para semear, certo? Aqui então, junto das couves, das berinjelas, na lateral do muro eu também plantei milho. Espero que vocês gostem, né? E depois, quando estiver germinada, eu vou mostrar para vocês. Obrigada!